Mais uma vez, boa noite a todos vocês, tudo bom? Meu nome é Giancarlo, estou com essa equipe maravilhosa aqui do 300 Homens. Participamos de um grupo onde nós estamos aprendendo aí sobre patriarcado, a ser melhores homens, a dar conta do recado, né? E numa dessas Ih, deu uma travada. agora acho que voltou ao normal. Pois bem, então estamos aqui para falar numa palestra hoje abençoada. Está aí nosso amigo Renato Negrão, um camarada que eu tenho admirado bastante, um excelente profissional, um amigo também. Nunca nos vimos pessoalmente, mas tem sido um amigo. Às vezes nos aconselhamos um com o outro, e isso é que faz, às vezes, o homem. Às vezes, não, de fato, faz um homem, ter hombridade, ter liberdade para poder se expressar e um ajudar ao outro. Como eu disse quando estávamos em off, homens andam em bandos e eles aprendem a ser homens também dessa forma, tá bom? Deixa eu colocar aqui algumas regras enquanto vou apresentar o Renato para vocês. Hum, Vocês são livres para fazer comentários, fazer perguntas no chat. Fazer comentários em áudio, existe um botãozinho para você nas reações. Se você tiver no celular, você vai nas reações, clica ali e vai ter uma mãozinha. Aí eu vou identificar o que você quer falar e assim que possível você vai estar falando, tá? E seus comentários também assim que possível, para não atrapalhar o palestrante, ok? Feito isso, Renato, é uma honra ter você aqui conosco. Vai estar falando aí sobre um tema que, quem não sabe, eu vou deixar você falar. Se apresente, meu amigo, fique à vontade. Gratidão, Jean. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Deixa eu colocar aqui. Ok. Vocês sabiam que para uma relação dar certo, para você construir laços duradouros, relacionamentos duradouros, as duas pessoas precisam se entender e querer fazer essa relação dar certo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu me chamo Renato Negrão, sou reprogramador mental, casado com essa mulher linda, maravilhosa e abençoada que vocês estão vendo na foto. E graças a Deus nós vivemos um casamento abençoado. O tema da palestra é do flerte ao casamento, construindo relacionamentos duradouros. Estão todo mundo me ouvindo bem? Só para eu saber. Tá tudo ok? Ótimo. Sim. Era uma vez João. João foi convidado para o aniversário de um amigo dele na sexta-feira à noite. Ele chegou do trabalho, colocou a melhor camisa dele e foi para este aniversário. Chegando lá, cumprimentou algumas pessoas que ele conheceu. De longe, ele viu Maria. E aos olhos dele era uma mulher linda. Ele começou a observar, observou uma, duas vezes, e Maria, ao perceber que ele estava olhando para ela, olhou para ele. E aí eles trocaram olhares. A noite foi passando, João olhava para Maria, Maria olhava para João, ele começou a sorrir para ela começou a tocar nos cabelos, e quando pensa que não, João se aproximou da Maria. Eles começaram a conversar,
Conversaram a dialogar, se conheceram, trocaram o WhatsApp e foram embora, porque no dia seguinte João iria viajar a trabalho. No dia seguinte, como eles trocaram contato, assim que João acordou, ele mandou uma mensagem para Maria. E durante todo o final de semana foi essa troca de contato, troca de intimidade. Quando João voltou na segunda-feira, estava com muita expectativa de encontrar Maria. Então eles marcaram para se encontrar no cinema. Foram, assistiram o filme e aconteceu o primeiro beijo. Essa história que eu acabei de ilustrar fala exatamente sobre o flerte ou a paquera. O que é o flerte? É justamente isso, interesse iniciar uma atração. Quando uma pessoa sente atração por outra e ela está no campo de visão dela, ela começa a buscar essa outra pessoa. E ela tem comunicação mista, que é verbal ou não verbal, no intuito de buscar a intimidade. Só que o que acontece, pessoal, é que quando essa pessoa ela está flertando, eu não sei como é que vocês chamam aí, aqui em Salvador, o pessoal fala, vou jogar o barro na parede, se grudar, grudou. Aqui é assim. Quando o pessoal joga o barro na parede que gruda, acontece um elemento de surpresa, que muitas pessoas não pensam que isso pode acontecer, que é a paixão. E é a primeira fase de um relacionamento. É uma fase fascinante de testes. E a paixão, eu arrisco a dizer que é uma das melhores fases, porque paixão é química, é um sentimento intenso, profundo, que quanto mais é química, quanto mais você vê a pessoa, mais você quer estar com a pessoa, você quer ouvir a pessoa, você quer conversar com a pessoa. E essa paixão, muitas vezes, deixa a gente cego. Ela traz para a gente uma cegueira boba. Quem aqui de vocês já se sentiu cego por estar apaixonado? Exatamente. Eu arrisco dizer que todos que se apaixonaram ficou cego. Por que uma cegueira boba? Na verdade, essa cegueira, pessoal, a gente só quer enxergar o lado positivo da outra pessoa, porque nós estamos apaixonados. Nós não queremos ficar olhando o defeito da pessoa. Nós não queremos enxergar nada que venha impedir essa sensação gostosa de estar apaixonado por ela. É tipo assim, a pessoa odeia uma música, mas quando ela vê que a pessoa, por quem ela está apaixonada, gosta daquela música, e às vezes até dança, ela fala, meu Deus, cara, que lindo. Olha como é fofo isso. Meu Deus, nunca pensei que essa música poderia ser tão interessante. E é isso que a paixão causa, cegueira, uma cegueira boba. E a paixão também, ela tem uma média, pessoal, de tempo, certo? Eu andei dando uma pesquisada e achei várias informações, mas uma média é que a paixão dura 24 meses, ou seja, 2 anos. Só que quando a pessoa começa, quando ela se apaixona, ela saiu do flerte, teve um contato com a pessoa, ela se apaixonou, obviamente ela quer mudar de estágio. Ela vai para o namoro, que continua sendo uma fase de teste. O que é que acontece geralmente nessa fase de teste? É onde você precisa conhecer a companheira, de fato, ou o companheiro. Porque nesse período, como eu falei que a média é 24 meses, nesse período, os desafios vão aparecer. Vocês estão namorando, as pessoas estão namorando, estão se conhecendo, e os desafios vão aparecer. E aqui é muito importante aceitar algumas coisas.
Tem algumas pessoas que falam ceder, só que eu não gosto desse termo ceder. Para mim é muito pesado. Eu prefiro dizer aceitar. É importante aceitar a individualidade do casal. Sim, já são casal, mas é muito importante respeitar a individualidade. Afinal, estamos no primeiro passo, já é um compromisso. Sim, o namoro já é um compromisso. Mesmo sendo casal, cada um tem sua individualidade. E é importante respeitar isso. É importante respeitar o companheiro. É importante aceitar também e saber lidar com ciúmes. Porque a partir do momento que uma pessoa está apaixonada por outra, ela sente ciúmes. E é importante sentir esse ciúme. Muito mais importante é saber lidar com esses ciúmes. Existem pessoas que não têm o controle sobre o ciúme e isso acaba estragando a relação, certo? Eu vou compartilhar com vocês aqui agora que eu já fui um homem extremamente ciumento, e tal ponto de, se eu tiver com uma mulher e ela olhasse para um lugar, eu também olhava para esse lugar para ver para onde ela estava olhando. Até que eu descobri que o problema estava em mim, que eu tinha uma insegurança tamanha, gigantesca, do tamanho de meu ciúme. Graças a Deus eu me curei disso. Hoje em dia, obviamente, eu tenho ciúme de minha atual esposa, mas é controlado e eu consigo lidar com esse ciúme. E quando eu tenho ciúme, eu também compartilho com ela. Falo, meu amor, estou com ciúme disso, disso e disso. Talvez seja eu que esteja vendo alguma coisa demais, e aí às vezes ela me fala, ou às vezes ela também fala, eu vou observar, ou então vou deixar de fazer isso. Justamente porque a gente se respeita. E isso fortalece o vínculo quando tem esse respeito, quando tem essa comunicação. E aqui, eu já vou deixar aqui uma dica para as pessoas solteiras. Tem pessoas solteiras aí, gente? Vou deixar aqui uma dica para a pessoa solteira. Se você é solteiro ou solteira, o primeiro passo para você é pegar um caderno e anotar as características de que você gostaria de ter num companheiro. Todas as características, princípios e valores. Você pega no papel e anota, porque não adianta, não é legal, não é plausível você sair por aí flertando e paquerando qualquer um, ou sendo flertado e paquerado por qualquer um. E não é porque isso pode acontecer com você e você se apaixonar, que você vai continuar um relacionamento com a pessoa de forma que você não conhece nem os princípios e valores, você não sabe nem o que é que você deseja no seu companheiro. É muito importante. Um exemplo, você pode ser, para ser melhor, seja bem objetivo. Um exemplo de um homem, sei lá, você pode botar assim, eu gostaria de me relacionar com uma mulher loura, 1,69 m de altura, que seja pedagoga, que não goste de balada, que ame ao Senhor acima de todas as coisas, que goste de tal música, e aí você vai listando. Porque depois que você listar isso, quando você ir para campo, de fato, aquilo ali já vai estar em sua cabeça, porque você já trouxe a clareza do tipo de pessoa e companheiro que você quer. Então, fica bem mais fácil se você conhecer uma pessoa, essa pessoa ama Deus, não ama Deus. Opa, vou riscar aqui, essa daqui já não vai. Ou essa pessoa aqui, ela é pedagoga, não é. Será que vale a pena? Não sei. Não vale a pena. Eu quero namorar com uma pedagoga, então risca aqui. É um processo seletivo. Já fica mais fácil, mais assertivo. E aí, o que é que acontece? Por que é importante você fazer esse processo seletivo? Por que é importante você estar nessa fase de teste, se conhecendo, conhecendo seu companheiro? Porque 2 anos vai passar, se esse relacionamento durar, 2 anos vai passar. E aí, a química vai acabar, a paixão vai acabar. E quando a paixão acaba,
existem apenas dois caminhos. Ou o casal se separa, cada um vai para o seu lado, ou o casal escolhe dar mais um passo. E aí, provavelmente, esse casal vai para o noivado. Tem pessoas que casam direto, mas vamos supor que a pessoa vai para o noivado. E aqui é a fase que surge o amor. A paixão acaba e surge o amor, porque o amor vai muito mais além do que a paixão. O amor é muito mais ardente, é muito mais interno. E também o fortalecimento do respeito. Aqui é hora de você construir o relacionamento, de fazer acordos mútuos. Obviamente que no namoro também se faz acordos, porém lá é uma fase de teste, a fase inicial, certo? Aqui o acordo, vocês deram um passo, a pessoa deu um passo maior, então os acordos aqui têm que ser mais respeitosos, certo? Então, eu mesmo conheço, eu tenho uma prima que ela é casada, que ela fez um acordo com o marido dela que eles não vão para shows sozinhos. Só vão para shows o casal. Ah, minhas amigas vão para show. Não, você não vai com suas amigas. Ah, meus amigos vão para show. Não, você não vai. O acordo da gente é que nós dois vamos juntos. Se não der para um ir, o outro não vai. E olha que acordo interessante. Que acordo respeitoso. Porque quando você acorda, uma coisa não sai caro. Acordado não sai caro, né? Tem um ditado aqui que fala assim. O que é acordado não sai caro. Você acordou com seu companheiro ou sua companheira, pronto, tá ali. Se algum dia ver, eu quero fazer isso, mas a gente não acordou, aquilo que não ficou acordado, ficou. Mas existe a possibilidade de abrir uma brecha aqui nesse acordo, que não vai ferir o relacionamento, se ambos estiverem de acordo, ótimo. Mas aqui surge a importância dos acordos mútuos. Renato, deixa eu te Diga. cortar um pouquinho e fazer uma observação aqui. Até falar de algo pessoal meu. Uma pergunta e falar de algo pessoal meu. Ah, nesse período de namoro, de conhecimento, que todos que são casados já passaram, essa observação, ela tem que ser mais emocional, mais racional ou os dois juntos? Essa é a pergunta. Agora, minha colocação é a seguinte: algo que eu carreguei sempre comigo é que eu deveria observar, e eu até aconselho as meninas a fazerem também dessa forma. Se o rapaz ele é carinhoso com o cachorro, né, com o animal doméstico, vai ser tendencioso a ele ser uma pessoa carinhosa. Se grita com a mãe, se grita com o pai, então misericórdia, se prepare. Você vai ter um megafone no teu ouvido. E vice-versa. Então, esse período de observação que assim consegue nos distanciar da paixão, ele tem que ser mais emocional, mais racional, os dois juntos. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. O período da paixão eu não entendi, já. Repete de novo, por favor, a pergunta. Esse período do namoro, né? A gente está aí na lâmina aí do namoro, né, onde as coisas começam a se fortalecer, até a pessoa começar a namorar, ela vai começar a observar algumas coisas. Só que, de repente, a paixão impede da pessoa enxergar. Então, o que faria ela enxergar esses pontos? Por exemplo, que eu usei do cachorro, né? Ou se grita com o pai, com a mãe. O que vai fazer a pessoa enxergar isso? É ela olhar com um olhar emocional, dela sentir, é ignorante, estou sentindo que ou não é carinhoso, ou apenas de uma forma racional, ou de repente os dois juntos. Os dois juntos, os dois juntos. É justamente por isso que eu dei a dica de fazer trazer para o papel como você deseja uma pessoa. Porque quando você anota no papel, beleza, tá dentro de minha cabeça, eu sei como é que eu desejo, eu não. João sabe como é que ele deseja uma mulher, certo? E aí ele vai lá, mas está na cabeça dele.
E no dia a dia, às vezes ele não está pensando, às vezes ele encontra com a mulher no metrô, às vezes ele encontra com a mulher na lanchonete, e ele pode estar ali aleatório. Mas se ele traz para o papel, ele já trouxe consciência. Quando ele traz consciência, que ele vai para o campo, conhecendo as pessoas, ele já pode ir ticando ali se tem ou não. E nisso daí vai estar lá também, é porque eu citei algumas coisas, mas é importante também você observar isso, citar isso. No caso das mulheres, dos homens também, um homem, uma mulher carinhosa, um homem que seja estruturado financeiramente, porque quando você traz para o papel, você já está com o racional ali. O emocional, obviamente, pela pessoa estar apaixonado, talvez ela não consiga identificar aquilo ali, porque, como eu falei, a paixão gera uma cegueira boba. É, sabe aquele negócio tipo, ah, ele fez isso, mas depois muda. Ah, ele fez isso, mas é tão bonitinho, entende? Porque a pessoa está apaixonada, tá aquele sentimento intenso e, como eu falei, uma das fases mais gostosas do relacionamento. Então, quando ela traz aquela clareza para o papel e ela tá ali visitando aquilo ali é, diariamente ou periodicamente, ela vai falar, opa, ó, isso daqui eu botei aqui, será que fulano é assim mesmo? Eu fiz isso com minha esposa. E o interessante é que minha esposa também tinha feito. E depois de um tempo a gente pegou o papel, ela me mostrou, eu falei, cara, sério isso? Eu também tinha escrito que eu escrevi isso aqui, ó. E a gente trocou, entende? Então você vê que estava alinhado com o que a gente escreveu. Obviamente, veio 100%? Não, não vem. Mas é justamente a fase de teste, é dos desafios de a gente se conhecer, se respeitar e entender que cada um ser humano é individual e diferente, e que a vida não é simplesmente as coisas vão acontecer do jeito que eu quero. Então é importante o racional e o emocional. Porém, o racional, nessa situação, se trazer para o papel, fazer isso que eu falei, eu acho que fica mais simples da pessoa identificar esses pontos, porque ela vai estar tipo como ela se estivesse com uma bússola na mão. Estou com uma bússola aqui, ó. Eu escolhi, eu desejo um companheiro assim, ou uma companheira assim. E no dia a dia ela não está vendo. Deixa eu pegar minha bússola para ver se realmente está seguindo aquilo que eu determinei aquilo ali. Eu observei que naquele dia eu não tinha nem visto isso, porque eu estava com ele, mas eu olhei aqui, ó, aqui é diferente. Ah, eu observei que naquele dia ela fez isso, eu achei engraçado. Pô, mas é uma coisa que eu não gosto. E aí, como é que é a fase de teste? A pessoa pode comunicar. Você fez isso, eu não gostei, tal, eu sei que é seu jeito. A comunicação é crucial. Crucial para essa fase de teste, essa fase de relacionamento. Para todo o relacionamento. Ok? Muito bom, muito bom. Obrigado, obrigado, Renato. Prossiga. Nada. Na fase do noivado também é importante aprender a lidar com as cobranças. E por que as cobranças vai surgir? Porque você está numa segunda fase. Aqui também continua a fase de teste. Olha só, pessoal. Namoro, noivado, fase de teste. Casamento, se evoluir para o casamento, já foi. Aqui é para toda a vida. Então, a fase de testar e de errar é no namoro e no noivado. Ainda está na fase de teste. E aqui, dependendo dos acordos, vai surgir mais cobranças. E tem pessoas que é muito boa em cobrar, mas não gosta de ser cobradas. Mas é importante essa cobrança. Olha, em cobrança não é imposição, é cobrança no intuito de fortalecer o relacionamento. A pessoa aprendendo a lidar com as cobranças, ela vai aprender a resolver desentendimentos, que é natural. Pensa assim, ó, duas pessoas totalmente diferentes, criadas em famílias diferentes, com um mapa mental diferente, cabeça diferente, elas começam a namorar, pode acontecer algumas coisas ali que vai chocar e pode acontecer alguns desentendimentos. Então, a pessoa sabendo disso, ela se prepara e comunica. Aconteceu isso, mas bora resolver. Bora ver a melhor forma que a gente pode resolver isso daqui. Como é que eu posso te ajudar a gente resolver isso daqui?
porque você pensa assim, eu penso dessa forma. Mas o que é mais importante? Tem algumas pessoas que parece que trabalha de cobrador de ônibus, que o companheiro faz uma coisa, ela vai lá e quer dar o troco. Só vive querendo dar troco. Ah, ela fez isso. Não, vou dar o troco. Não me respeitou, vou dar o troco. Ela fez, falou com minha amiga, curtiu a foto de minha amiga, vou dar o troco, vou curtir a foto dos amigos dele. E não é assim que funciona o relacionamento. Se teve desentendimento, é sentar e conversar, aconteceu isso, não gostei. E como é que a gente vai fazer para resolver isso, para não acontecer novamente isso? Aqui o respeito ao companheiro e o casal é fundamental. Eu falei que na fase do namoro, o respeito à individualidade era importante, como aqui também é importante. Só que aqui, como já subiu um nível, a tendência é que o respeito ao casal aumente. É tipo fazer acordos, é tipo respeitar. Se o cara jogava bola toda sexta-feira à noite, o cara joga bola toda sexta-feira à noite, só que teve uma sexta-feira, já fez o acordo que toda sexta-feira é o dia do baba dele. Mas chega uma sexta-feira que a esposa chama ele para ir no cinema. Então o cara parar e pensar, sexta-feira é dia do meu baba, mas pô, ela é minha noiva, cara. Se eu ficar um dia sem ir no baba, eu não vou morrer. Eu vou respeitar minha companheira porque ela quer, porque vai ser, sei lá, a estreia de um filme que para ela gosta muito, ela queria assistir comigo, eu vou lá. O respeito ao companheiro, o respeito ao casal, entende? Essa fase impulsiona o amadurecimento do relacionamento e de cada um indivíduo, porque perdurando essa fase, continuando, a tendência é evoluir. As pessoas que noivam, geralmente, elas tendem a se casar, certo? Então, outra fase importante. Então, aqui é importante o amadurecimento. É pensar, preciso melhorar nisso, porque eu estou com planos para o futuro. Ela também está com planos para o futuro. Então, como é que eu posso melhorar nisso daqui? Cara, eu erro muito nisso, mas eu não quero errar. Eu quero me tornar um homem melhor para minha companheira. Eu quero me tornar uma mulher melhor para meu companheiro. Então, essa fase do noivado impulsiona o amadurecimento, para então chegar à fase do casamento, a união abençoada. E por que o casamento é uma união abençoada? Alguém sabe me dizer? Olá, pessoal. Pessoal que é casado, pessoal, todo mundo tem uma ideia do porquê um casamento pode ser bom ou ruim. Vamos participar porque às vezes o seu posicionamento é a dúvida de outra pessoa e você pode ajudar alguém nesse posicionamento. E Renato, você se quiser olhar o pessoal, descompartilha a tela aí que você vai conseguir ver o pessoal. Fica à vontade. Mas segue o barco. Pronto, beleza. Entendi. O casamento é uma união abençoada, pessoal, porque é um propósito de Deus. Um propósito de Deus. Deus criou o mundo e criou todas as coisas, depois criou o homem. E depois de criar o homem, ele olhou para o homem e falou: viu que não era bom o homem ficar só, vou fazer uma ajudadora para ele. E fez uma ajudadora para ele, uma mulher, e ele poderia deixar só nisso. Mas não, Deus não estava satisfeito. Ele falou que o homem teria que se casar com a mulher. O projeto de Deus é família. Não é à toa que em Gênesis 2:24 nos ensina: o homem deixará pai e mãe, unindo-se à sua mulher, tornando-se uma só carne.
Esse é o propósito de todo ser humano, é se casar, é construir uma família, aquilo que Deus criou lá no início. E é por isso que nós vemos tantas pessoas por aí que às vezes diz que não quer se casar, mas vive se relacionando com outra pessoa, mesmo sem casamento. Às vezes ela pega uma pessoa aqui, não deu certo, pega outra ali, não deu certo, pega outra, não deu certo, porque a alma dela anseia por um companheiro ou uma companheira. E não por esse negócio de metade da laranja, mas porque Deus criou a gente para isso. O homem para a mulher e a mulher para o homem. E é tão importante isso, o casamento, que o primeiro milagre de Jesus foi em casamento. Lá em João 2, quando ele está no casamento lá, a mãe dele a mãe dele chega, o vinho acaba e a mãe dele chega a pedir para ele fazer um milagre. Ele ainda fala: mulher, não é chegada a minha hora. E mesmo assim ele faz, justamente para fortalecer que o casamento é uma união abençoada. Quer falar alguma coisa, Jean? Sim, sim. Boa noite a todos mais uma vez. É interessante que a gente pensa que, mas eu consigo viver sozinho, né? Nós estamos entrando nessa época onde algumas pessoas preferem viver sozinho. Mas até que ponto, de fato, essa pessoa vive sozinha? Porque ela vai preencher, às vezes, a sua carência emocional com um cachorro. Ela preenche com bebida, com noitada. Ela sempre procura, de alguma forma, preencher aquele vazio ao qual o ser humano ele nasceu com um grande vazio, que é o vazio da pessoa de Deus, e um segundo vazio, que é o de você ter um companheiro ou uma companheira. Então, se a gente ficar arrumando subterfúgios, porque para que ter filho? Filho dá muito trabalho. Então, existem muitas vozes hoje, muitos pensamentos, que vai fazer a pessoa pensar que é ruim ter filho, é ruim casar, olha as estatísticas, mas entrar aqui no mérito de estatística e como isso começou, vai fugir um pouco do propósito da palestra. Mas sim, a mudança de comportamento ou de mente, ela vai vindo devagarinho. A pessoa passa a não ter mais aquela lembrança do prazer, da paixão, nem quer reacender esse prazer. Na verdade, não existe casamento ruim. Existe você não saber como fazer ele funcionar, porque funcionar, funciona. Senão os nossos avós não ficavam casados 40, 50, 60 anos, como antigamente. Será que o problema está na gente ou dos nossos avós? Vou deixar essa pergunta aí no ar. Muito bem, Jean, muito bem colocado. E sabe o que é que acontece hoje? De um tempo para cá já vem acontecendo isso, é a dessensibilização do relacionamento. Hoje em dia, se for assistir esses filmes de Hollywood e outros filmes por aí, séries que tem por aí, 90% desses filmes fala de traição, tem traição no meio, tem swing, vamos falar assim, tem procrastinação, tem prostituição, e tudo isso vai dessensibilizando a pessoa que nasce lá com o seu HD limpo e ela vai crescendo, porque antigamente não tinha isso, como você falou, no tempo de nossos avós. Você ia crescendo ali, ó, vendo seu avô, sua avó casado ali, sua mãe, seu pai casado. E aí você ia crescendo com aquela matriz ali. Hoje em dia, com essa facilidade de internet na mão, muitas informações chegando, e muitas informações dessensibilizando sobre casamentos, desconstruindo aquilo que Deus construiu e reconstruindo uma coisa totalmente diferente. E é complicado isso. Voltando aqui, o casamento, a união abençoada, que é uma jornada, o casamento. Aqui acontece uma coisa interessante, quando o ser humano casa, geralmente o ser humano pensa que o casamento é a linha de chegada. Me casei! Ufa!
cheguei, agora estou de boa. Acabou, não preciso mais ficar procurando ninguém, não preciso mais ficar buscando ninguém, porque agora eu achei a minha metade da laranja. Não preciso fazer mais as coisas que eu fazia, porque já casei, agora já está minha casa, é minha mulher ou é meu marido. Só que não, pessoal. O casamento é a linha de partida. É aqui que o game começa de verdade. É aqui que é uma nova fase de crescimento. Porque é aqui que você vai conhecer de fato o seu companheiro. Porque até então, a questão da paixão, lá no início, toda hora você quer ver a pessoa, você quer ficar com a pessoa, só que você fica com a pessoa, a determinado momento a pessoa vai para casa dela e está tudo lindo. Quando você começa a dividir o mesmo teto com a pessoa, aí você começa a conhecer a pessoa de fato. E você começa a se conhecer. Então aqui não é a linha de partida, não é a linha de chegada, é a linha de partida. É a mesma coisa quando a pessoa aceita Jesus. Aceitei Jesus, estou salvo. Não, amigão. Não. Agora que a vida começou, agora começa uma nova vida. E o casamento também começa uma nova vida. E aqui nós temos que agir de forma intencional. Como assim, Renato? Lembra das coisas que você fazia no namoro, no noivado? Aqui você tem que fazer, continuar fazendo, repetir tudo o que você fazia. E com a cereja do bolo, se possível fazer melhor ainda. Tem um filme muito interessante que é chamado Como se fosse a primeira vez. É um filme de comédia de Adam Sandler com a loira que eu não sei o nome dela, que ela tem um problema na memória dela, que ela vive o mesmo dia repetidas vezes. Ela teve um acidente e ela vive um dia quando ela dorme, no outro dia como se ela tivesse vivido o dia anterior. E o cara conhece ela, se apaixona por ela e todos os dias ele tem que conquistar ela. Todos os dias ele tem que reconquistar ela. É muito interessante, eu sugiro vocês assistirem esse filme. Quem já assistiu, assistir de novo, principalmente quem é casado, para ver a importância do reconquistar, do fazer as coisas que eu já fazia. Não era bacana? Pensa comigo, você que é casado, ou você que é casado. Não era bacana quando você fazia uma surpresa para sua namorada, ou quando ela fazia uma surpresa para você? Não era bacana quando vocês saíam para se divertir? Por que não fazer isso agora? Porque vocês estão na melhor fase, que é o casamento, que é uma fase que Deus abençoou. Por que não continuar repetindo isso? Porque automaticamente o nosso cérebro, com o passar do tempo, ele vai se acostumando com aquilo. Porque você tem, podemos se dizer que você tem à sua disposição seu companheiro na hora que você quer. No início do casamento, se começa a morar junto, é muito massa, é muito bom, é muito gostoso, muito interessante. Mas com o passar dos dias, a tendência é que isso vá esfriando. Por quê? Porque os desafios vão aparecer, pessoal. É a rotina, tem que aprender a lidar com rotina. São os problemas que começam a aparecer, desde problemas simples como uma torneira quebrou, e se não consertar a torneira fica jorrando, desde problemas mais complexos, às vezes finanças, às vezes saúde, e tudo isso vai aparecer e aquelas coisas que você fazia, que a pessoa fazia no namoro, ela deixa de fazer, porque ela começa a focar nos desafios comuns, porque estão morando os dois dentro da mesma casa. O assunto começa a mudar, geralmente não fala mais sobre companheira, fala sobre o que vai fazer, o almoço que vai fazer para o dia seguinte, que dia que vai fazer a feira, sobre se pagou a conta de luz ou a conta de água. E aí começa também a aparecer uma coisa que é o que separa as pessoas, a monotonia. Muitas pessoas falam assim, acabou o relacionamento por causa da rotina. Não é por causa da rotina, pessoal. A vida da gente é rotina. A gente acorda, escova dente, toma café, sai para trabalhar, quem trabalha, quem fica em casa, trabalha em casa.
para no horário do almoço, de tarde retorna, à noite volta para casa. A vida da gente é uma rotina. E por que a vida não acaba? E o relacionamento acaba? Ah, acabou por causa da rotina. Não, a monotonia, justamente por deixar de fazer as coisas que fazia no namoro e no noivado, entra na monotonia e pronto. E a vida é isso daqui, é talvez trabalhar de segunda a sexta ou segunda a sábado e domingo tem que arrumar casa, ou então domingo fica em casa assistindo Netflix ou que seja até lendo, mas se ficar repetindo aquilo ali todos os dias, uma coisa monótona, não quebra. Às vezes tem tempo para sair de noite, uma quarta-feira à noite, do nada. Meu amor, está fazendo o que hoje? Tem alguma coisa para fazer? Ah, tem uma aula para fazer, mas dá para deixar assistir essa aula depois e a gente pegar um cinema? Dá. Por quê? Porque a gente merece ter um momento da gente, sair para tomar um café da manhã na padaria. Renato, Diga. eu vou ler aqui dois comentários que eu achei interessante e também quero fazer um comentário baseado nisso aí que você falou. Você estava falando sobre a vida, ela é uma rotina, mas a gente pode fazer do amor uma rotina também, não é verdade? Então Sim, seria perfeito. uma maneira interessante de você criar um novo caminho neural para o teu relacionamento. Porque se de repente você que está nos ouvindo, você está aí pensando, poxa, a minha vida é só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Aí a dona de casa, a minha vida é só arrumar a casa, arrumar os filhos, botar para tomar banho, né? Então, quebrar um pouco da rotina e me permita ousar um pouco aqui, Renato. Eu lembro de uma paciente que ela tinha 56 rotinas todos os dias, todos os dias. Então vamos dizer, primeira rotina, acordar, escovar o dente, isso aqui, descongelar uma comida. Então era 56. Às quartas-feiras, ela tinha mais 5, passava para 61, porque era dia de natação do filho, então tinha algo a mais. E ela estava super estressada e reclamando que queria divorciar porque o marido não ajudava. Então, a sugestão foi a seguinte: por que que você não fala para ele aquilo que mais te irrita fazer e pede para ele fazer? Ah, mas ele não vai querer fazer. Tenta, conversa. E tinha 5 coisas que ela odiava fazer. 5. 5. E ela falou: eu odeio fazer isso, 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 isso. Você pode fazer isso para mim? Ele falou: posso. E ela arregalou um olho, não esperava aquilo, porque ela estava numa monotonia e numa rotina de cansaço e achava que o marido dela não poderia ajudá-la nesse sentido. Então, por que não botar o amor como rotina? Dividiu o cargo, não tirou todo o cargo, não tirou a metade, mas simplesmente fez o quê? Pediu das 5 coisas que ela mais odiava fazer. E ele, tá, isso aí para mim é tranquilo. Ela pensava que ele não ia fazer. O relacionamento deles mudou, ela não quis mais separar, ela ficou mais feliz, porque simplesmente houve uma comunicação assertiva. Mas vamos lá, eu falei aqui que ia ler 2 comentários. Deixa eu ler aqui, 2 comentários que eu achei muito legal. Ah, o Alfredo ele colocou aqui o seguinte: acredito que a negação do casamento se dá pelos paradigmas que o ser carrega. São tantos exemplos de casais infelizes que o jovem felizes que a jovem busca essas experiências fúteis, mesmo numa família cristã. E é verdade. As- a- você visualizar as coisas fúteis faz com que você ache que o casamento é fútil. E aqui a Cida, ela colocou também o seguinte: no namoro, se tem uma DR, cada um vai para sua casa. No casamento, se tem uma DR, uma conversa mais acalorada, precisamos permanecer dormindo na mesma casa, melhor ainda, na mesma cama. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Cida, essa foi certeira. Certeiro. Gratidão aí pelo seu comentário. Prossiga, desculpa ele interromper, meu amigo. Tranquilo, meu amigo. Foi muito bom ouvir esses comentários aí.
Vocês estão conseguindo me ouvir? Que eu botei o fone aqui só para eu saber se está tudo ok. Tá tudo ok. É sobre isso que você falou, Jean. É comunicar, né? Comunicar é extremamente importante. Talvez a pessoa acha que não vai, que se comunicar, o companheiro não vai ajudar. E aí só que ela fez a comunicação e resolveu. A questão do casamento é justamente isso. É justamente isso. O casamento, eu acredito que ele vem acima de tudo. Eu costumo dizer que isso foi uma experiência que aconteceu comigo. Eu e minha esposa, quando nós decidimos nos casar, eu perguntei para ela assim: meu amor, e se não der certo o nosso casamento? Aí ela falou: não sei. Eu falei assim: ó, eu sei. A gente vai fazer dar certo. Porque para mim não tem a opção de dar errado. Se não for para, se você não estiver pronta para casar, a gente não casa. Pronto, eu não tô, mas eu já estou decidido. E para mim, casamento é para a vida toda. Ela, então tá bom. Eu falei, então bora apagar essa opção de nossa mente. Não existe e se não der certo. E o interessante é que um amigo meu, ele me chamou para conversar e ele achou, não, eu acho que está muito cedo, eu queria dar uma dica, veio com palavras macias, eu queria dar uma dica, porque não sei o quê. Eu falei, diga, meu amigo, pode falar. Ele, não, não me leve a mal, não, mas acho que está cedo, vocês deveriam se conhecer mais tempo e tal, não sei o quê. Porque daqui a pouco não vai dar certo. Eu falei, pô, muito obrigado pelo que você falou, agradeço de coração, sei que você quer meu bem, mas esse negócio de não dar certo, não existe essa possibilidade para a gente, não. A gente riscou. Então, quando você risca da mente essa possibilidade, só tem uma: vai dar certo. Porque a gente vai fazer dar certo. Vai acontecer os desentendimentos, é provável que sim. É provável que aconteça as DRs mais calorentas, como a Cida falou, sim. Mas a gente vai fazer dar certo. Porque a gente decidiu isso. E a gente acredita que o casamento é para sempre. Então, os desafios vão aparecer. E o que não pode deixar acontecer é a monotonia na vida de um casal. Tem que arranjar um jeito. Geralmente, a gente vê em questão de funeral, às vezes a pessoa, um idoso, vamos dizer um idoso, ninguém vai lá visitar o idoso. Mas quando o idoso morre, todo mundo tem tempo de ir no velório do idoso. Ou então qualquer outra pessoa. Não é assim que acontece? Acontece assim também na cidade de vocês? Geralmente é isso. Como é que a pessoa arranja um tempo para ir para o enterro, não arranja um tempo para ir? É só direcionar o foco para isso. A rotina da gente é puxada, é segunda a sexta e tal. A gente já chega em casa tarde. Será que um dia dá para chegar um pouco mais tarde e passar, nem que seja no shopping, tomar um café? Às vezes sua esposa gosta de um café, gosta de um cappuccino. E quando você namorar, você leva ela para tomar um cappuccino. Será que você está levando ela hoje? Será que você não consegue arranjar um tempo na agenda para levar ela para tomar esse cappuccino? Aí tem que fazer de forma intencional, porque a rotina do dia a dia, a monotonia, tá naquilo ali. E se deixar aquilo ali, tende a esfriar o relacionamento. O André, no A2, ele falou uma coisa uma vez que foi muito importante, que eu apliquei esse efeito. Ele gravou o áudio dele e falou assim: ó, faça a pergunta para a sua esposa: como eu posso fazer o seu dia melhor hoje? Isso é uma pergunta poderosa, pessoal. Para vocês que são casados, pode fazer essa pergunta para a sua esposa, sua esposa: meu amor, como é que eu posso fazer o seu dia melhor hoje? E espera a resposta. Às vezes vai ser uma coisa simples. Às vezes vai ser: ah, quando eu chegar em casa eu quero que você me dê aquele abraço que você me dava. Olha aí a monotonia que deixou.
esquecer até aquele abraço gostoso que vocês davam. Pode ser, hoje eu quero que você faça um cafuné na minha cabeça que nem você fazia quando a gente namorava. Entende? Então a gente não deve deixar a monotonia e os desafios comuns, que é a rotina, os problemas, estragar o casamento. A convivência exige dedicação. Nós temos que nos dedicar. E o segredo para um casamento é a comunicação. Comunicação é um segredo, pessoal. Para um casamento, como a Cida falou aí, eu não falei ali porque eu ia falar aqui, é a comunicação, é saber se comunicar. Obviamente, provavelmente, vai acontecer desentendimentos, vai acontecer DRs, e às vezes DRs pesadas, mas a comunicação resolve tudo. Tenha uma comunicação assertiva. Mas eu não sei. Mas eu posso aprender. Uma coisa que todos nós podemos fazer é aprender algo novo. É se aperfeiçoar todo dia, desde quando queira. Aqui é importante trazer diferença entre os sexos na comunicação. Tá, pessoal? Geralmente, os homens são mais analíticos e objetivos. Geralmente, as mulheres são mais emocionais e detalhistas. Abre parênteses, tem aí a mulher, geralmente, no mês, ela passa por alguns dias de turbulências hormonais, vamos dizer assim, né? TPM, tensão pré-menstrual. Então, é um momento de que a gente tem que estar muito mais atento referente às mulheres, de muita sensibilidade. Então, principalmente nesse tempo aí, os homens têm que ficar atentos às suas mulheres. Se você é casado com sua mulher e ainda não sabe o período que sua mulher menstrua, você está em falta. Porque é mensal. Obviamente, tem algumas mulheres que não são regular, mas geralmente tem umas que são regular. Você pode fazer uma anotadinha lá, fazer um calendário. Pode ser. Tá com o microfone desligado, Renato. Deve estar com fogos aí, percebi. Agora, falando, pegando teu gancho aí, Renato, se o homem não sabe, acho que a esposa também pode chegar lá e dar uma dicasinha. Olha, é todo dia tal, não esquece, hein? É o que? Dia do pagamento? Não, que pagamento, homem? Acorde. Verdade, verdade. Pode sim. A gente tem que entender que o casamento vou trazer esse contexto aqui, o casamento é uma união. Tem algumas pessoas que pensam que o casamento é uma partida de tênis, onde são duas pessoas, cada um de um lado, onde joga a bola tentando ganhar do adversário. Não. Tentando ganhar do companheiro que está do outro lado. Não. O casamento é como se fosse um jogo de frescobol, onde a bola tem que permanecer no ar. Onde eu jogo de cá, ela joga de lá e ganha os dois quanto mais tempo a bola permanecer no ar. Então, uma parceria. Na Bahia é assim mesmo, essa época. Eu estou imaginando aqui no Rio de Janeiro também, quando é futebol, meu amigo, aqui perto de onde eu moro, rapaz, tem um barzinho que o pessoal faz uma bagunça. Vamos lá. Já tá dando certo. Deu certo. Então, a diferença entre os sexos, pessoal, na comunicação é isso. A mulher é muito mais detalhista, muito mais emocional, e o homem muito mais objetivo e analítico. Geralmente é assim, ó. A mulher, quando chega aqui, quer contar uma história para o homem,
A mulher está contando, ah, meu amor, sabe o que foi que aconteceu? Eu encontrei fulana hoje no mercado. E o homem está assim, ó, com cara de paisagem, porque na cabeça dele, ele está querendo entender porque ela está falando isso, para ele já dar direção, já resolver o problema. Só que às vezes a mulher não tem problema nenhum, ela só quer comunicar. Entende? Então a mulher está contando porque ela quer contar a história, é importante, nós homens, é mesmo, e aí, como é que ela estava? Estava bem? A gente entender que a mulher funciona dessa forma emocional e pega os detalhes. A mulher, se for contar uma história o homem, se for contar uma história de 1 minuto, a mulher, ela pode contar em 3, 5 minutos. O homem é objetivo, rapaz, cheguei, encontrei fulano ali, falei com ele, disse que tá tudo bem e cai fora. A mulher não, a mulher conta com mais emoção, mais detalhes. Então é importante entender essa diferença entre homem e mulher para melhorar a comunicação do casal. Tem um vídeo aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o vídeo com vocês aqui, falando sobre isso. Estão conseguindo ver o vídeo? Perfeito, perfeito. Presta atenção nesse vídeo, pessoal. Quem é? Mais rápido. Quem é? Ah, que bom. Quem é? Deu tudo certo? Quem é? O que deu certo? Peraí um minutinho, peraí, telefone. Ah, então tá bom. Só me fala quem é. Tá bom, parabéns. Eu vou ir aí hoje. Não, vou ir. hoje a gente tem compromisso. Tá, não é Tô passando bem, Zé. mal. Um abraço. Fala pra mim, o que aconteceu? Até mais, até mais. Fala, o que aconteceu? Ai, meu Deus do céu. Dá pra falar logo? Nada. Nasceu sobre... nada. Deixa eu te falar, nasceu sobrinho nosso. Ah, não acredito. Pode ir lá. Ai, Nós que vamos lá hoje. bênção. E foi parto Foi normal na ou Santa cesárea? Casa aqui mesmo, a gente vai, viu? Foi parto normal ou cesárea? Aí ele falou, nasceu, eu falei, parabéns. Mas parto normal ou cesárea? Não sei, ele só falou mesmo Nasceu que nasceu. com quantos de quilos? criança grávida. O tamanho, olha lá. Ah, eu não vou dar conta. Aqui, a bolsa dela Aí não estourou passou em disso casa? aqui, viu? Olha, hã? A bolsa dela estourou em casa? Nossa, foi você que deu essa bolsa? Que bolsa lá? A bolsa do neném. Ah, eu nem sabia que o neném tinha uma bolsa, não. A bolsa do neném, olha lá, que o neném fica. Olha aí, por estourou que em casa que ou eu já fui? estourou Eu no nem hospital? sei se estourou. Demorou o trabalho de parto dela? Não sei se cronometraram. Não, e quem fez o trabalho, o parto, foi o médico dela ou de plantão? Olha, só de ter um lá, não já agradeça a Deus. Mas ela fala a verdade pra mim, tá tudo bem, porque ela tá com 36 semanas e só nasce com 40. Aí, eu não gosto de atender por causa dessas coisas. Liga lá, manda voltar. Eu não sabia. Liga lá. Eu não vou mais atender essas ligações. Mas você não pega essas informações importantes. Mas é importante pra quem? É pra mãe, pro pai, pro médico. Não. Muito bom, meu irmão, muito bom, muito bom. Prossiga, prossiga. Deu para entender aí, pessoal, a diferença da comunicação? É assim. Então é importante a gente saber que nossa mulher funciona dessa forma e a gente se esforçar, se dedicar a comunicar do jeito que ela entenda. E as mulheres também é importante entender que a gente se comunica de uma forma diferente. Quando vocês trazem alguma coisa para a gente, a nossa cabeça já está pensando solução, 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 solução. Aí quando você acaba de falar, você faz isso. Ah, mas eu não queria falar disso. Não, eu pensei que você estava me contando porque você queria uma solução. Entende? Entender essa diferença entre a comunicação já vai ajudar bastante o relacionamento. Outro fator importante é elementos da fala, pessoal. Palavras, tom de voz, gestos, humor. Todos esses elementos influenciam na mensagem. Imagina você, homem, casado, que chegou em casa depois do baba ou depois do trabalho e vai falar com sua esposa, ela está na cozinha cortando uma carne e aí você fala com ela, beija ela, bebe um copo d'água e vai indo para o banheiro para tomar banho. Ela simplesmente vira para você e fala assim, com a faca na mão: quando você sair do banho, eu quero falar com você.
Cara, você pode não ter feito nada de errado, mas o seu inconsciente vai falar assim: peraí, o que foi que eu fiz? Ela tá com a faca na mão apontando para mim, dizendo que depois do banho quer falar comigo. E às vezes ela não tá, não é nada demais. Ela simplesmente só usou a faca dizendo que queria falar com você. Então, é importante esses elementos da Nada, fala. Renata, ela só quer ficar viúva. É importante, tom de voz. Às vezes a mulher pode pedir uma coisa para o marido fazer e ele, tá bom, eu vou fazer. E aí você pode magoar a sua companheira. Ah, vou fazer, vou, mas precisa responder com uma grosseria dessa? Precisa responder assim? Respira e responde: posso, meu amor? O gesto de você fazer. Que existe a comunicação verbal e não verbal, pessoal. O inconsciente da gente capta tudo, entende? Então a questão da faca, a questão das expressões também, expressões, a gente tem que ficar atento a isso, porque às vezes você comunica uma coisa, tipo, é bem simples a você comunicar de uma forma assertiva. Vamos supor que seu marido te peça alguma coisa, você não queira fazer, você pode dar um sorriso e falar, não quero fazer não. A comunicação fica mais fluida, entende? Ele pode achar que você está brincando, vai achar que é um humor, e você fala, não, não vou fazer não. Ou vice-versa. Mas é importante usar o humor, usar essa questão. Eu percebi alguma coisa que eu comentei com minha esposa, que às vezes minha esposa falava assim, ó, pode você fazer e tal, franzindo assim a testa. E eu me sentia coagido, eu me sentia mal, e eu não entendia por quê, mas eu percebi que toda vez que ela falava assim, eu percebi. E aí eu parei e fiquei tentando entender por que isso. E eu vim lembrar que minha tia falava assim com a gente. Quando minha tia brigava com a gente, minha tia falava assim, ó, já falei para você não fazer isso e que não sei o quê. E aquilo ficou gravado na minha mente. Olha só, pessoal, que interessante isso. Então, quando minha esposa falava assim comigo, o meu inconsciente captava e eu me sentia coagido, eu me sentia mal. E aí eu identifiquei, eu falei, meu amor, peraí, quando você fala assim, assim comigo, aí eu já entrei na brincadeira para dar uma quebrada, né? Quando você fala assim comigo, ó, com a testa assim, olha a comunicação, sabe que você quer comunicar, você fala assim comigo, eu me sinto mal, meu amor. E sabe por quê? Eu estava me observando isso. Foi porque minha tia falava assim comigo. Então, quando você falar assim, eu vou falar com você, meu amor, abaixa a testa. Você está franzindo isso daí. Abaixa a testa assim, para evitar até que eu responda de forma inadequada para você e para evitar que a gente entre em conflito, tá bom? E às vezes acontece isso. E ela fala, meu amor, você tá com a testa assim, ó. Ela, mas eu não tô brigando. Eu falei, eu sei que você não tá brigando, mas a testa assim dá para baixar, não? Então daqui a pouco a gente conversa. Outra coisa importante é o tempo de falar. Como a Cida falou, novamente, às vezes você tem a DR, às vezes você chega, uma pessoa chega estressada do trabalho, a outra pessoa também chega, problema, cheio de problema, todos nós temos problemas. E aí chega daquele atrito. Então, muitas vezes é bom você calar, respirar e ficar calado e falar depois. Como é que faz isso, Renato? Fazendo assim, para, respira e depois fala: ah, mas eu não consigo. Treine. Treine que você vai conseguir. É só treinar. É só botar no radar na mente. Pô, quando se acontecer isso, eu vou fazer isso. Ou então você treina durante o dia, enquanto não tiver problema. Vou treinar, ó. Lembrando do que o Renato falou, vou fazer isso aqui agora. Respirar e pronto. Você vai treinando, uma hora, o seu cérebro vai ter lá o caminho neural lá. Mesmo que seja um fiozinho assim. Quando acontecer isso, você vai pegar e vai, opa, é agora, é a hora. O cérebro vai lembrar, ó, você estava treinando a respirar, respire. Então, respire, comunicação, e fale depois que estiver calmo. Se possível, até fale com seu companheiro. Não quero conversar agora, não. Bora conversar depois. Eu estou estressado, deixa eu tomar um banho.
Eu sei que é importante para você esse assunto, mas agora, se a gente conversar, a gente pode brigar. Vamos deixar para depois? A comunicação é o segredo, pessoal. A comunicação resolve muita coisa. Eu trouxe para contextualizar aqui Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Outra coisa importante no casamento, escutatória e autoconhecimento. Não é só falar e saber falar, é também ouvir, escuta ativa e entender antes de responder. Dizem por aí que enquanto a gente está ouvindo a pessoa falar, na verdade a gente não está ouvindo. A gente já está pensando no que a gente vai responder para a pessoa. Então, às vezes, sua esposa chega para você falando alguma coisa, você não normalmente está ouvindo o que ela está falando, você já está pensando no que você já vai responder para ela e vice-versa. Às vezes, seu marido chega contando alguma coisa e você já está pensando em responder para ele. Então, é parar e ouvir, é prestar atenção, é entender. Quando você começar a treinar, você vai entender, você vai observar o tom de voz da sua pessoa. E se você parar e olhar para ela, você vai ver o semblante dela. E quando você começa a olhar o semblante e ouvir, talvez resolva muita coisa que esteja acontecendo. Foi isso que o Jean falou, da mulher que tinha 56 rotinas. Quando ela parou para comunicar para o marido ouviu, usou a escuta ativa, ouviu, respondeu para ela, não, eu consigo fazer isso. E graças a Deus, graças a essa comunicação aí, essa escuta, não teve o fim do relacionamento. Muito importante ouvir, pessoal, muito importante ouvir. Além da escutatória, o autoconhecimento. Por que autoconhecimento? São duas pessoas diferentes, distintas, morando na mesma casa. Talvez você conheça, se passe a conhecer mais a sua esposa ou seu marido. Mas e você? Você se conhece? Faz uma pergunta para você aqui agora. Você se pegaria? Você se namoraria? Você casaria com você mesmo? Essa pergunta aí veio para quebrar, hein? Veio com a flecha no coração. Quem aí se pegaria? Eu tô até com vergonha de falar. Rapaz, eu nunca me fiz essa pergunta, hein? Nunca me fiz essa pergunta. Preciso de uma boa reflexão, não posso responder desse. Pois é, meu amigo. Às vezes a gente está muito preocupado com o outro, mas a gente nem se conhece, sabe? E uma coisa importante são as 5 linguagens do amor. O autoconhecimento é muito vasto. Eu trouxe aqui as 5 linguagens do amor, porque é uma coisa que funciona bastante. Talvez tenha pessoas que já ouviu falar nas 5 linguagens do amor, mas não fez o teste ainda, não sabe as suas linguagens do amor. Talvez tenha pessoa que fez o teste da linguagem do amor, mas já esqueceu quais são as suas linguagens do amor. Então, nesse caso aqui, o autoconhecimento é você se conhecer. As 5 linguagens do amor foi uma forma que Gary Chapman, ele é um pastor, batista e trabalha com matrimônio. Ele identificou essas 5 linguagens, que é a forma de a gente dar amor e de receber amor. Essas 5 linguagens são tempo de qualidade, palavras de afirmação, presentes, atos de serviço e toque físico. Eu quero fazer aqui uma pergunta para você que está assistindo e não precisa responder não, mas você medita aí, certo? Você reflete aí. Se você que tem um cônjuge, se você tem alguém solteiro aqui, você imagina que tem um companheiro ou companheira, certo? Para fazer esse teste.
Você tem um companheiro, uma companheira, e hoje é o dia do seu aniversário. Você prefere ganhar um presente ou ter um tempo de qualidade com essa pessoa? Se quiser responder, fique à vontade. É só para refletir, para você saber o que é que você prefere. Eu prefiro tempo de qualidade. Presentes é minha última linguagem de amor. Não ligo para ganhar presente. Pronto, bacana, Jean. Você prefere dizer para uma pessoa que ama ela ou você prefere fazer alguma coisa pela pessoa? Eu prefiro dizer que amo. Também prefiro dizer que amo. Pronto, vão anotando aí, viu? Os que vocês estão respondendo, vão anotando aí, é importante para vocês identificarem aí o que é que vocês estão escolhendo. Você prefere, ao seu companheiro chegar em casa, você prefere um abraço, que ele chegue e te abraça ou simplesmente chegue e fale para você que chegou, que estava morrendo de saudade de você? Os dois, para mim é os dois. Pronto, a intenção disso daqui é você entender as 5 linguagens de amor e entender, porque assim, ó, nós temos essas 5 linguagens, só que 3 são predominantes. Existe um teste que você pode achar na internet, teste das 5 linguagens de amor, e você vai ver. A minha prioridade, a minha que mais ressai é tempo de qualidade, atos de serviço, tempo de qualidade e atos de serviço. A mesma de minha esposa. Então, a gente, até nisso, Deus é maravilhoso, até nisso ele fez a gente se combinar. Então, a gente gosta de fazer as coisas um pelo outro. A gente gosta de passar um tempo de qualidade, sentar para assistir um filme, ou sair. A gente sai muito. Geralmente a gente está muito junto, sempre os dois juntos, entende? Uma vez uma amiga minha disse que estava falando com outra pessoa e falou assim, Renato. Aí disse que ela falou assim, aquele que está sempre com a mulher dele? Ela falou, é esse mesmo. Então a gente está muito junto, porque a linguagem de amor da gente é tempo de qualidade. Então, quando eu fiz esse teste, eu percebi, e ela fez também, a gente percebeu, e a gente alimenta tanto para a gente quanto para o outro. Tipo, se eu gosto eu me sinto amado com atos de serviço, eu sinto minha forma de demonstrar atos de serviço, às vezes ela chega, eu já vou correndo fazer alguma coisa para ela, entende? Porque eu quero que ela se sinta amada, que eu sei que a linguagem de amor dela é essa também. E ela também sabe, às vezes eu vou fazer uma coisa, ela, não, deixa que eu faço para você. E aí eu permito ela fazer porque eu quero me sentir amado. No tempo de qualidade é importante você conhecer a sua linguagem de amor. E se você e seu companheiro não sabe, se você já sabe a sua e não falou para seu companheiro, também não adianta de nada. Porque talvez sua linguagem de amor seja tempo de qualidade e seu companheiro não sabe ficar dizendo palavras de afirmação para você. E aí você fica sem se sentir amada. Você não se sente amada ou amado. Só que você não chega para conversar com ele. Então é importante se conhecer, conhecer as suas linguagens de amor e comunicar para o seu companheiro ou companheira. E você que está solteiro ou solteira, já faz esse teste e quando conhecer uma pessoa, já bota a pessoa logo para fazer o teste das 5 linguagens de amor, para vocês combinarem isso daí, para fazer as coisas acontecerem, pessoal. O bom do conhecimento é quando a gente pega e aplica. Se não aplicar, não tem resultado. Porque muitas coisas que a gente absorve durante o dia, chega no outro dia a gente já não lembra mais. Tá bom? Para quem está aí no chat,
tanto o Kleber, eu acabei de colocar aí também 5 linguagens de amor, um teste online para quem quiser fazer depois da palestra. Chama seu cônjuge, passa para ele também. Depois a gente vai botar lá no grupo. Muito bom, Jean, muito obrigado. Gente, isso daqui é um presente que eu quero doar para vocês. Só que, como tem pessoas aqui solteiras e casadas, aqui não vai ser o ideal. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar o meu contato de WhatsApp aí no chat agora, e eu vou mandar para você um áudio com uma meditação. E esse áudio é específico. Para a pessoa que é solteira, é um áudio. Para a pessoa que é casada, é outro áudio. Para a pessoa que é divorciada, é outro áudio. Então, eu vou passar meu contato. Quem tiver interessado em receber esse presente que eu preparei para você com muito carinho, você vai mandar o áudio, falar seu nome, vai mandar o WhatsApp, vai falar o seu nome. E se você é casado, solteiro, só isso. E eu vou encaminhar o áudio para você fazer uma meditação. É uma coisa bem, bem bacana, um presente que eu preparei para vocês. Deixa só eu colocar aqui. Pronto, mandei aí o contato do WhatsApp. Certo? Eu quero falar para vocês agora sobre a base para um relacionamento duradouro. Eu tenho 39 anos, pessoal, e desde minha adolescência eu queria muito namorar sério. Eu sempre sonhei em construir uma família. Só que os relacionamentos que eu me envolvia nunca davam certo. E eu não entendia por quê. Chegou um determinado momento da minha vida que eu simplesmente parei e falei, Senhor, não dá mais para mim não. Eu não consigo fazer isso sozinho. Eu vou entregar a minha vida ao Senhor. O Senhor conhece o que está no íntimo do meu coração, Pai. O Senhor sabe que eu sempre quis criar uma família. O Senhor sabe que esse é o desejo do meu coração. E eu não estou conseguindo fazer sozinho. Eu vou entregar ao Senhor. Não quero mais me envolver com ninguém. Não quero mais emoções vazias. Eu estou cansado disso. E aí, literalmente, eu entreguei para Deus a minha vida de relacionamento. Obviamente que tinha feito aquilo que eu falei lá, aquelas dicas, e fiquei tranquilo. Depois de um tempo, eu conheci a minha atual esposa e a gente começou a construir uma amizade, começou a construir uma intimidade. Deus começou a mandar uns sinais para mim de que era ela a pessoa escolhida. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu estou casado com essa mulher que ele mandou para mim. Isso é um pouquinho de minha história para ilustrar para vocês o que é a base de um relacionamento duradouro. É você colocar Deus no centro do relacionamento. É o homem, a mulher e Deus. Porque sem Deus pode até acontecer, mas com Deus vai acontecer muito melhor. Porque lembra que eu falei lá no início do casamento? O casamento é uma união abençoada, é um propósito de Deus. E de verdade, eu trouxe até um texto aqui, Eclesiastes 4:2. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Nesse caso aí, fazendo analogia, seria Deus, o homem e a mulher. Um cordão de 3 dobras. Que vocês possam colocar Deus desde o início do seu relacionamento. Se você não colocou, seja você casado, comece a colocar a partir de hoje, que você vai ver que o seu relacionamento vai ser um relacionamento duradouro. E o que eu quero te dizer é o seguinte: quando você decide amar uma pessoa com fé,
e compreender que você é merecedor de uma pessoa, de um amor, Deus vai se encarregar de mandar para você aquilo que você deseja no seu coração. E é isso. Muito bom, meu amigo. Tá terminando aí com essa imagem. Você que quer seguir o Renato aí nas redes sociais, tá aí o arroba dele, né? renatonegrão.pnl, né? Programador mental, é o que ele trabalha com muita excelência, né? Trouxe aí pra gente. Pode descompartilhar a tela? O Agora, pessoal que vai assistir depois pelo YouTube, né? Depois que a gente subir, vai estar lá no nosso canal no YouTube, Os 300 Homens, para você assistir a palestra, mandar para o seu marido, para o seu namorado, ou para sua namorada, sua noiva. E você depois, se quiser acessar as redes, é só você apontar o seu celular ou entrar direto aí no Instagram dele, fazer perguntas. Pessoal aí que eu vou deixar também lá na descrição do vídeo, Renato, seu celular, pode botar lá, que aí o pessoal que de repente assistir pelo YouTube vai te procurar para receber esse presente. sim, sim. Perfeito. Então depois eu vou colocar lá. Quero agradecer a presença de todos vocês, Renato. Você está de parabéns. Deu uma palestra com muita excelência. É, coisas simples que se perdem no caminho, né? Às vezes a gente pensa que você quer redescobrir, reinventar a roda. Não existe isso. Não existe uma reinvenção. O relacionamento sempre foi baseado em coisas simples. O homem é que complica as coisas. Então, Renato, ele trouxe princípios simples, mas são os princípios que sempre deram certo e que vão dar certo. Se você tentar inventar, a coisa desanda, né? É igual receita de bolo. Receita de bolo tem uma forma de fazer. Se você tentar mudar, a temperatura vai queimar ou vai solar. Então, relacionamento é igual receita de bolo. Não tente inventar. Tudo bem, pessoal? Então, alguém quer falar alguma coisa, deixar uma última pergunta, deixar aí sua gratidão, está aberto aí para que você fale, para a gente fazer uma oração final. Não fizemos no início, mas vamos fazer uma oração final para que Deus abençoe seu relacionamento. Se alguém quer falar, esse é o momento. Podia colocar o link do YouTube aí dos 300, que eu, por exemplo, procurei aqui e não tenho, não. O link aí, se puder. Vou ter que dar um tempinho aqui para me procurar, que como eu estou no celular hoje, eu tenho que entrar lá no YouTube. Só um minutinho aqui que eu vou fazer. Ou coloca no grupo depois lá, mas é bom deixar aqui que tem pessoas que não estão no grupo, né? Talvez não estão inscritos lá. Então depois eu coloco lá no grupo o YouTube do nosso, perdão, o link do nosso YouTube. No grupo dos 300, lá na descrição do vídeo tem tanto o Instagram dos 300 quanto o YouTube, que de repente o pessoal vai querer ver. Mas eu sei que veio gente de outros grupos também, porque a gente partilha em vários grupos que nós temos, mas de qualquer forma eu vou colocar aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Mais alguma coisa? Senão vamos estar orando para Anderson terminar. tá, Anderson tá com a mão levantada aí, pode abrir o microfone aí, Anderson, fica à vontade. Pronto. Estão ouvindo? Sim, Boa noite, amigos. Qualidade. Show de bola, Renato. Como sempre, belo trabalho. Ótima palestra. Deixa eu te perguntar. É, assim, eu comecei um relacionamento e e às vezes você cai na monotonia. E assim, uma coisa que foi bem bacana e é uma coisa que a gente faz diariamente, eu estou estudando a Bíblia com minha namorada, Camila, sua amiga também. A gente lê, estamos num propósito de ler a Bíblia em um ano. E são rotinas diárias
que eu acredito que também fortalecem. É meio contrassenso sobre monotonia, mas acredito que também você ter assim, algumas coisas que são rotineiras te ajuda a fortalecer, estar junto e se conectar. Abraço aí, bom trabalho, show de bola. Com certeza, irmão, show de bola. Aí o que você se lê, vou dar uma pincelada aqui. Se ler a Bíblia todos os dias está agregando para você, e talvez isso vire uma rotina e talvez uma monotonia, porque você se lê em casa, pense em fazer uma coisa diferente um dia, pense em ir para o parque com ela. Não, hoje a gente vai tirar o dia, a gente vai ler a Bíblia no parque, fazer um piquenique. Você vai continuar fazendo o que você faz, só que você deu a quebrada nessa monotonia, entendeu? Um algo diferente, um lugar diferente, para quebrar mesmo a monotonia. É isso que é interessante, a gente trazer para o dia a dia as coisas que a gente já faz, que está dando certo, mas está monótono, cara. Talvez esteja monótono. Tá, não. Talvez esteja monótono. E a gente dá uma mexida assim e consegue potencializar mais essa rotina. Qualidade, valeu aí. Gratidão aí, meu irmão, pela participação. Ok, pessoal. Gratidão por todos vocês. Vamos levantar uma palavra de oração para que as nossas vidas sejam abençoadas. Ok? Curve a sua cabeça no lugar onde você está. Vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado por tudo que ouvimos. Algumas fichas para mim caíram. Nós estamos sempre aprendendo. E eu acredito que tem muitos aqui que receberam algumas direções vinda do teu Espírito. Eu peço-te que tu dê ordem aos teus anjos para que os teus filhos sejam blindados, sejam protegidos de todo dardo e que eles tenham uma mente criativa para um alegrar o outro, para um perdoar o outro. Às vezes é necessário, no meio de uma DR, que aconteça uma cosquinha, aconteça uma brincadeira, algo para quebrar aquela tensão, que haja sabedoria entre os casais para que isso aconteça, para que o perdão de fato aconteça entre nós e que nós venhamos viver um relacionamento duradouro, saudável e que glorifique o teu nome. Eu abençoo cada um desses casais, eu abençoo os solteiros, os que estão namorando, os que vão assistir pelo YouTube. Eu os abençoo e declaro a bênção do Senhor sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso, pessoal. Gratidão. Quem puder nos seguir nas redes sociais, segue aí também o Renato Negão. Gratidão, Renato Negão, e a todos vocês. Até o próximo mês, na nossa próxima palestra. Fui. Boa noite a todos. Obrigada.